aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora vocês vão assistir alguns takes, alguns vídeos das 3 palestras que foram realizadas lá no Centro Cultural Roberto Palmari, no dia 3 de outubro de 2023. Palestras da Faculdade Anhanguera e da Unesp, Instituto de Biociências, aqui da cidade de Rio Claro. Espero que vocês gostem. Solta aí! Os direitos eram aqueles que estavam a favor do sistema. Então, assim, vocês devem ter escutado uma outra frase já, tem direito, quem direito anda, né? Então, se você está a favor do sistema, se você não está se colocando como oposição, se você não está criando caso, você é um humano direito, tá? E aí você é o sujeito de direitos. Se você é contraventivo, está contra o sistema, é contra todo o que representava a ditadura militar, então você não é mais um sujeito passivo de direitos, o que é completamente errado. Então essa frase, essa mensagem equivocada, nasceu numa época de conturbação social total, tá? Se nós voltarmos um pouco, mais um. A Carta Internacional de Direitos Humanos, tá? Ela é composta pelo Estatuto das Nações Unidas, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, tá? Nesse momento, até mesmo pelo tempo que nós temos aqui, eu vou focar nas questões da ONU, o que o Estatuto da ONU traz para a gente em termos de igualdade, fraternidade, de sociedade comum, e depois nós fazemos um paralelo com o que a Constituição de 88 traz, tá? Recepcionando esse conceito e evoluímos dentro da questão fraternal e de igualdade. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então aqui nós temos igualdade, dignidade, fraternidade. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Qualquer outra condição. Tá? Mais uma, por favor. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igualdade e proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Nós vamos ver ao final o quanto isso é importante. Nós estamos falando aqui de uma declaração de 1948, então quantos anos já se passaram, o que nós temos hoje em termos de proteção e que trazem esses conceitos ainda no seu âmbito. Então, a Constituição, né? Então eu pergunto, e no Brasil? O próprio preâmbulo da Constituição, e o professor João Miguel pode falar com muita propriedade sobre isso, ele diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, novamente, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Pluralista e sem preconceitos. Bom, chamo vocês para reflexão. Hoje nós vivemos numa sociedade pluralista? Creio que sim. Sem preconceitos? Creio que não. Então nós aprendemos hoje o que a nossa lei maior dispõe, o que a sociedade, qual era a intenção social, né, de formular uma nova Constituição para o Brasil, trazendo conceitos de direito internacional, conceitos de direitos humanos estabelecidos na época, aqui nós estamos falando de 88, então há 60 anos depois, 50 anos após a promulgação da Carta da ONU, tá? Trazendo os mesmos conceitos, então conceitos internacionais para dentro da nossa legislação,
E nós não cumprimos isso hoje. Nós não temos na plenitude do gozo dessa pluralidade isenta de preconceitos. Então, é um ponto para refletirmos o quanto que efetivamente a sociedade cumpre com as disposições legais hoje, com os conceitos de direito. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz assim: diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Vocês pensem, se acham diversos? Vocês aceitam pessoas diferentes, distintas, com pensamentos, com atos, com formação que não seja a mesma de vocês? Muitos vão dizer sim, eu aceito, mas você inclui ela no seu meio? Porque eu vou usar um palavreado bem chulo até, mas para que tenha entendimento. Eu aceito que na minha sala tenha um homossexual, tenha um gay, que tenha um negro, que tenha um deficiente físico, mas eu incluo ele? Ou eu simplesmente aceito porque está ali naquele meio e aí eu deixo de canto? Então, entende o sentido dessa frase? Eu convido para a festa, então todo mundo pode participar, mas eu incluo, eu vou lá tirar para dançar? Eu vou conversar? Eu chamo para o meu grupo de trabalho? Eu pergunto qual é a vivência dele? Eu calço os sapatos dele para saber quais são as dificuldades, quais são as dores? E aqui eu estou até englobando um pouco, estou saindo apenas da questão LGBT, incluindo todas as outras demais categorias de diversidades. Então, esse conceito de vestir o sapato do próximo, você sabe contar histórias? Se nós fizermos uma dinâmica de grupo aqui, todo mundo tirar os sapatos, colocar ali no canto, e eu escolher aleatoriamente alguém para pegar um sapato ali, você vai pegar um sapato, talvez você consiga ou não definir se é um sapato masculino, feminino, se é um homem ou uma mulher que está usando, mas você sabe contar a história de quem está calçando aquele sapato? Porque por trás daquela história, por trás daquele sapato pode ter uma história que você desconhece. Por quê? Porque a diversidade está aqui, mas e a inclusão? Eu conheço, eu sei o que se passa, eu sei a voz por trás daquela frase que nós vimos no início, eu tenho um olhar totalmente descontaminado de vieses sociais. Então, mais um ponto de reflexão. A autora dessa frase é a Verna Mears, ela é a VP de Inclusion Strategy da Netflix.